Então, já temos o Osmar Stabile? Sim. Então, atenção. Eu quero o hino do Corinthians agora. Vai, Corinthians! Vai, Timão! No seu tempo, Rafinha. Tranquilo. Vamos lá. Hino do Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Com Rafael Palmeira na mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de Paulo, Marcelo Mamone, com Roger Palma e Duarte. Lá, gerando as imagens do YouTube, nós temos o Guilherme Mordente e o nosso Azeitoninha. Então é o seguinte, gente, ó. Agora falando sério, Corinthians tem uma temporada muito legal dentro de campo. Qual que é o balanço que você faz, Fabiane? Você que é o setorista do Corinthians. Porque você tem vários pontos de vista, várias perspectivas. Vamos lá. Campeonato Paulista, campeão em cima do maior rival. Copa do Brasil, campeão de um torneio muito importante que dá vaga direta à Libertadores, passando por cima do rival em 2 jogos. Correto? Isso. Campeonato Brasileiro, vai, faltando 4 rodadas. 13º é... Não, ruim, não vou passar pano não, ruim. Mas assim, faltando 4 rodadas, já não lutava contra rebaixamento. Né? Concorda comigo? Concordo. Acho que em nenhum momento ficou na berlinda, de fato, não né? chegou a... Por exemplo, na temporada passada correu mais riscos do que essa. Muito mais. Concorda comigo? Pô, o Corinthians foi sair da zona na 32ª rodada. Faltando 9 jogos, o Corinthians Ganhou emplacou os naquela 9, sequência, entendeu? Mas assim, Campeonato Brasileiro meio que foi nas coxas. Foi ruim, mas foi nas coxas. Não correu risco. Na Libertadores foi uma piada, na Sul-Americana foi uma piada. Sim. Perfeito. Qual é o balanço dentro de campo que se faz desse Corinthians? Se o Corinthians tivesse sido vice do Paulista e vice da Copa do Brasil, a gente fala assim, boa campanha, acho que seria um ano nota 6. Só que ser campeão depois de 6 anos de jejum e de 7 anos de jejum de títulos nacionais, ou melhor, de 8 anos de jejum de títulos nacionais, eu acho que isso tem um peso muito grande. Eu só não dou 10 pelas competições sul-americanas e pelo brasileiro, ficaria com 8,5. 8,5. Dentro de campo, administrativamente é 0. Aí se a gente for fora de campo, então por isso que eu falo que são 2 nuances, 2 formas de enxergar o Corinthians na temporada 25. Dentro de campo, diante de premiações atrasadas, salários atrasados, um monte de problema extra-campo que impacta diretamente dentro de campo. Os próprios jogadores falaram. O Michael recentemente deu uma entrevista, lembra? Não sei se eu fico pro ano que vem, isso aqui tá uma bagunça, que piriri, paroró, pururu. Então, diante de um cenário nebuloso, o Corinthians conquista 2 títulos. E o Corinthians conquista não só esses 2 títulos saindo de um jejum de 6 anos, mas trazendo aí uma expectativa melhor para 2026. Então, independentemente da sua nota, o Corinthians foi campeão de 2 títulos importantes e agora vai focar em 2026. E foca em 2026 buscando contratar não só jogadores, mas o seu corpo administrativo. Porque ano que vem é ano de eleição no Corinthians. É, rapaz. Entendeu? E aí vai ser um ano, eu já antecipo aqui pro torcedor corintiano, vai ser um ano de muitas notícias boas, Capela. Por quê? Porque vai ser cada candidato vendendo seu peixe, mundos e fundos sendo vendidos às vias de uma eleição, o Osmar Stabile tomando medidas populistas que talvez a torcida goste, enfim, porque ele deve ser candidato. Tudo leva a crer que ele vai se candidatar. Reeleger já é mais complicado. Só que ele foi eleito pelo Conselho com uma votação muito expressiva. Foi mais de 70% dos votos. Para isso ele fez algumas concessões. O Fabinho Soldado sai por causa disso, porque ele promete o futebol para não sei quem, a base para não sei quem, o jurídico para não sei quem. Então vai ser um ano de articulações políticas muito fortes e elas já estão se desenhando. O panorama que você fala hoje nos bastidores é de 5 candidatos. 5 candidatos, quais são eles? Você tem os grupos, porque aí os grupos fazem as pré-eleições, né, para definir quem que vai cada um. O Rosala Santoro é um candidato muito forte, possibilidade muito grande dele se candidatar. Desculpa, o Rosala Santoro, ele era alguma coisa do financeiro do Corinthians. Ele foi financeiro do Augusto Melo e saiu quando explodiu o negócio da Vaidbet, porque o Augusto Melo não quis afastar o Marcelo Mariano e o Sérgio Moura, que eram suspeitos naquela altura. Ignorante, tá? Agora da minha parte. A gente não é obrigado a saber tudo também, né? E por isso que você é o setorista do Corinthians que tem muito mais informação do que qualquer um daqui. Rosala, ele era o financeiro do Augusto Melo. Isso. O contrato da Vaidbet não passou nas mãos dele? Não passa nas mãos do financeiro. Passa nas mãos do marketing. Ele não dá o aval, né? Ele trabalha com o orçamento que a ele mandam. Então não passou. A questão do intermediário entrou na 4ª minuta contratual. Quem está respondendo sobre isso é o Yunque Lee, que era o diretor jurídico à época, mas muito mais por ter supostamente se omitido ou algo do tipo, mas ele prova que em vários momentos indicou a
a presidência, que aquele intermediário não existia. Mas não recai sobre o Rosala Santoro, que querendo ou não estava esperando o dinheiro cair, era um contrato financeiramente bom pro Corinthians, né? A questão é a parte investigativa do quanto que foi desviado. 25 pau. Putz, os caras metem a mão na cumbuca, né? Impressionante. Bom, Rosala Santoro, Osmar Stabile. O Sérgio Janiquian é um nome que sempre flerta com eleição. Sim. Eu tô curioso pra ver quem vai ser o nome do grupo do Augusto Melo. Pode ser um conselheiro chamado Peterson Juan, que ficou com ele até o final. É um cara, nesse sentido, é um possível candidato. O Armando Mendonça é um possível candidato. E isso pode gerar um racha na chapa deles, porque ele é da mesma chapa que o Rosala. Fala-se muito no... vinculado ao Augusto Melo, ele não sai atrás disso aí, não? É, que agora ninguém é mais, né, vinculado ao Augusto Melo, porque chega lá na... É aquela coisa, o cara que já participou da chapa da Renovação e Transparência, ele fica caracterizado como um cara da Renovação e Transparência. Isso. O cara que trabalhou na gestão Augusto Melo, olha lá o cara do Augusto Melo. Todo mundo só se queima. Exatamente. Você tem o Vinícius Cascone, que é um cara que a gente recebeu aqui na Bandeirantes algumas vezes. O Pedro Silveira, que era o diretor financeiro também do Augusto Melo. Então, assim, esse cenário é bem interessante. Possibilidade de 5 candidatos. A questão é quem se salva, né? Difícil. A gente pode até organizar mais pra frente, no ano que vem, um debate deles aqui. Seria muito legal a gente trazer todo mundo na Rádio Bandeirantes, um perguntando pro outro, respondendo nossas perguntas. Seria muito Quero ver quem topa, né? Eles não topam. Aguentariam quantos minutos com Alexandre Pretzel? 4. 30 segundos. 30 segundos. Daqui a pouco ele tá aí, hein? 2 em 1. 2 em 1, mestre. Bom, vamos ouvir Osmar Stabile. Uma entrevista exclusiva pautou a imprensa brasileira nessa semana. Recebemos o presidente do Corinthians, momentos depois do Corinthians ter oficializado a saída do Fabinho Soldado. O Fabinho se foi, não, Stabile? Vamos lá, presidente. Boa tarde novamente para todos aí, satisfação em falar com vocês. É o seguinte, o Fabinho já tinha comentado comigo há algum tempo atrás a necessidade dele fazer um período de descanso, agora a partir do término da temporada, e aí nós estivemos conversando e ficamos de conversar hoje, por exemplo, para a gente poder saber de que forma a gente ia tratar isso. Nós conversamos, ele pediu que ele tenha um contrato até o final do ano que vem, que se nós pudéssemos fazer um acordo para a saída dele, né? E eu perguntei o motivo, ele falou, não, o motivo eu já coloquei na imprensa e tal, foi aquele que eu coloquei pós o campeonato e tal, e que eu gostaria de descansar um pouco o período aí, para ficar fora um pouquinho do futebol, e algum tempo depois eu volto para o futebol. Conversamos, não tem problema nenhum, fizemos um acordo e para ele não pagar as multas e ele acabou saindo. Eu não tenho como manter um profissional do nível da necessidade do Corinthians se ele não está com vontade de ficar. Se ele não está com vontade de ficar, realmente a gente facilitou para que ele fosse sem problema nenhum. Agora, presidente, ele não está com vontade de ficar, ou não estava com vontade de ficar, porque foi queimado no Corinthians. E eu te faço essa pergunta porque o Memphis Depay foi muito claro depois do jogo lá no Maracanã, na ótima pergunta do Bruno Migliozzi, que viralizou. O Migliozzi perguntou para o Memphis e a pergunta viralizou, a resposta viralizou na pergunta do Bruno Migliozzi. O Memphis foi muito claro. Tem gente dentro da diretoria do Corinthians atrapalhando o clube. A questão do Fabinho Soldado, foi gente de dentro aí que atrapalhou o Fabinho Soldado? Hipótese alguma. Nós blindamos o futebol desde o momento que eu entrei. Nenhum conselheiro, nenhum associado, nenhum torcedor apareceu dentro do CT do Corinthians. Quem continuou trabalhando lá foi o presidente, juntamente com o departamento técnico, com a estrutura que tem dentro do CT do Corinthians. Nem hipótese alguma, ninguém interferiu em nada. Se as redes sociais incomodam alguém, para mim não incomoda as redes sociais. A pessoa, ela quer desabafar nas redes sociais, pode desabafar. Eu não tenho problema nenhum com redes sociais, não tenho problema nenhum com quem critica ou quem deixa de criticar. Cada um tem seu pensamento, tem a sua maneira de dizer. Não me incomoda em hipótese alguma. Tem gente que pode se incomodar com as redes sociais? Sim, pode. A gente vê pessoas de todos os níveis dentro do mundo. As pessoas podem se incomodar. Eu não me incomodo. Então, se teve alguma coisa, foi através das redes sociais. Não teve nada.
o Corinthians foi blindado, o futebol do Corinthians foi blindado o tempo todo, tanto é que a gente obteve o resultado final. Se não tivesse sido blindado, como era antes, jogado de qualquer jeito, ia qualquer pessoa ia lá, as pessoas frequentavam o CT do Corinthians e ninguém conseguia blindar. Eu consegui blindar e não deixei ninguém participar. Então, eu quero dizer para vocês que não teve nenhum problema relacionado ao presidente do Corinthians. Teve outros problemas que ele não colocou especificamente para mim, eu não sei. Ô, presidente, mas e quem o Memphis estava se referindo, então? Aquela resposta. Eu vou conversar com ele assim que ele voltar. Assim que ele voltar, eu vou conversar com ele, porque ele já só, comigo não tem problema nenhum, ele me abraçou no vestiário, nós tivemos abraçados o tempo todo, fechamos a roda, na hora de fechar a roda, nós estivemos juntos, estivemos do mesmo lado a lado, não teve problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com o Memphis, com nenhum atleta, com nenhum executivo de futebol, sempre estive junto com eles, no momento difíceis, no momento mais tranquilo, nós estivemos sempre juntos. Então, não tem problema nenhum, o presidente sempre deu apoio, deu condições, colocou os salários em dia, colocou os direitos de imagem em dia, nós vamos fechar o ano, se Deus quiser, com todos colocados em dia. O Corinthians chegou a ficar 11 meses atrasado com o direito de imagem, hoje está tudo em dia, fechamos o mês de dezembro, pagando todas as nossas contas. Presidente, o Dorival Júnior disse depois da conquista que o Fabinho foi uma figura espetacular e que ele considera o Fabinho um dos melhores executivos hoje com quem ele trabalhou e que ele gostaria que o Fabinho permanecesse. O senhor acha que a saída do Fabinho pode acarretar também na saída do Dorival ou o senhor não pensa dessa maneira? Hipótese alguma. Nós voltamos a repetir o que a gente tem falado aí, que grandes profissionais já passaram dentro do Corinthians, grandes atletas já passaram dentro do Corinthians, e nós, em hipótese alguma, vamos deixar o Corinthians cair em virtude de um profissional ou outro profissional que deixa o Esporte Clube Corinthians Paulista. Hipótese alguma. O Corinthians vai continuar, o Corinthians tem 115 anos de existência e não vai mudar nada. O Corinthians vai continuar trabalhando dentro do que é estabelecido e nós temos certeza que a gente vai passar por esse momento. E, quer dizer, já passamos por um momento importante agora, no domingo passado, que foi a conquista da Copa do Brasil, e eu tenho certeza que nós vamos conquistar muito mais o ano que vem. O Dorival fica na sua opinião, então, independentemente de qualquer coisa. O Dorival está conosco, fechado, não tem problema, é meu técnico no ano subsequente. Ô, presidente, Capelanes, um abraço para o senhor mais uma vez, parabéns pela conquista. Ô, presidente, obviamente que eu vou acreditar na palavra do senhor, né? Isso aí é indiscutível até que prove o contrário. E o Globoesporte.com, que é um site, né, uma emissora de muita credibilidade, divulgou inclusive que o Memphis teria dito no vestiário que tinha uma pessoa naquela rodinha após o título que vazou o contrato dele. E muita gente está apontando o dedo por Armando Mendonça. O senhor confirma de fato essa informação envolvendo as declarações do Memphis, que aparentemente está bastante irritado com algumas questões do Corinthians extracampo? Então, ele não disse o nome, quer dizer, não dá para eu dizer para vocês o que foi dito. Ele realmente falou isso, que tinha pessoas que acabou vazando o contrato dele, mas não citou o nome de ninguém. Perfeito. Não foi citado o nome de ninguém. Presidente, sabe o que eu acho esquisito? É que o senhor conseguiu blindar, de fato, o CT, acabou aquela mamata de muita gente ficar no dia a dia acompanhando, vocês conseguiram blindar junto com o trabalho do Fabinho, ninguém mais entra no CT sem autorização do senhor e do Fabinho, mas aparentemente o Fabinho ele ficou incomodado com essas questões extracampo. Se vocês conseguiram blindar o dia a dia e não à toa o Corinthians foi campeão, o Fabinho está saindo do Corinthians mais pela, entre aspas, pressão e crítica das redes sociais? Então, ele não deixou claro para mim. Ele simplesmente disse que ele preferiria sair nesse momento e que eu não sei se ele está incomodado com as redes sociais ou com alguém que disse alguma coisa para ele em qualquer momento. Ninguém frequentou o CT do Corinthians durante o período que eu estou como presidente. Então, lá no CT profissional, ninguém incomodou o Fabinho. Se teve algum incômodo fora de lá, talvez seja nas redes sociais, que eu fiquei pensando. Quer dizer, ele não disse para mim quem seria e também eu não quis forçá-lo a falar, porque cada um fala, se quer falar, fala, se não quiser falar também não fala.
Eu não tenho essa preocupação. E uma última para liberar o senhor da minha parte. Muita gente falando sobre a questão envolvendo o relacionamento com o Fran Papaiordano, que ainda interage bastante, muito assíduo dentro do futebol. O Papaiordano, ele apita muito no departamento de futebol hoje em dia? Nada. Não apita nada, não fala nada. Ele não tem participado. Ele, na verdade, ele é presidente da comissão de futebol, que dá sugestões. Ele pode dar sugestões como presidente, como todas as comissões do conselho é assim. Ela não é executiva, ela é só informativa. Ela pode dar informações, ela pode falar alguma coisa, mas decisões não da comissão, a decisão é do presidente. Então, em hipótese alguma, qualquer decisão que se tomou dentro hoje do CT foi tomado através das comissões. Em hipótese alguma, foi tomado através do presidente. Tanto é que nós renovamos vários contratos, nós trabalhamos com vários jogadores, trouxemos o Vitinho naquela janela, enquanto nós pudemos, a última janela, trouxemos a custo praticamente zero, foi importante para a conquista também do Corinthians agora. Todos foram importantes, inclusive o Vitinho. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que não teve interferência de ninguém. Da minha parte, toda vez que alguém pudesse ir para o CT, se fosse a parte administrativa, se fosse a parte financeira, ou se fosse a parte jurídica, sempre foi comigo, nunca ninguém entrou lá sozinho. Sempre para poder... para blindar o futebol, não deixar ninguém se envolver no futebol. Então, o Corinthians está tranquilo, tanto é que nós obtivemos resultados. O resultado está aí, ganhamos a Copa do Brasil. Presidente, chegou para nós aqui que o senhor poderia, agora na virada do ano, deixar a presidência, por uma questão de saúde e, ao mesmo tempo, questão física também, por ter que aguentar o dia a dia do futebol. O senhor pensa nisso? É algo que é plausível? Alguma, esses dias... Ô Pretzel, esses dias eu joguei na arena e fiz um golaço lá, Pretzel. Tô bem fisicamente, fazendo gol. Porra, você acha que eu vou parar? Hipótese alguma, eu sabia que era o Corinthians, sabia de todas as dificuldades, sabia o que eu teria que enfrentar pela frente. E que é isso? Eu tô bem fisicamente, tô bem mentalmente, tô tranquilo, não tem problema nenhum. Corro todos os dias, jogo futebol ainda. Estou tranquilo, não tem isso não, fisicamente não tem problema de saúde nenhum. Graças a Deus não tomo remédio para nada. Ótimo, muito bom. E mais saúde para o senhor. Presidente. Obrigado. Presidente, o senhor vai pagar o Transferban? O dinheiro da premiação da Copa do Brasil vai servir para pagar o Transferban? O senhor vai eliminar essa pendência aí do Corinthians? E acrescento, presidente, a última da minha parte também, o Alessandro Brito do Botafogo foi procurado para a vaga do Fabinho? Não estou sabendo. Olha, eu queria colocar para vocês que o presidente do Corinthians respeita todos os profissionais que trabalham com ele. Jamais o presidente do Corinthians vai conversar com algum outro profissional que não seja o profissional que esteja trabalhando ali. Então, esqueça isso. O Corinthians não procurou ninguém através do seu presidente, da presidência do Corinthians. Jamais vai fazer isso com outro profissional qualquer enquanto ele estiver trabalhando. Hipótese alguma, ninguém foi procurado, porque o presidente do Corinthians não procurou ninguém. Então, fique tranquilo, não teve problema nenhum, não procuramos nenhum. Mesmo que o Fabinho tinha dito para mim, alguns dias atrás, que ele pensava em sair, né? Eu não procurei nada, que a gente tem que respeitar o profissional que está trabalhando. Isso eu sei fazer muito bem, faço aqui, faço nas minhas empresas, da forma que nós trabalhamos lá, respeitando o profissional que trabalha com você. E o Transferban, presidente? O Transferban é o seguinte, nós temos trabalhado aí para poder pagar o mais breve possível. Nós estamos negociando o caso do Rojas. Tenho certeza que a gente vai resolver também, que seria um Transferban que poderia vir, o segundo Transferban. Nós já estamos negociando. Está bem adiantado o caso do Rojas, praticamente negociado, está faltando alguns detalhezinhos pequenos. E também nós temos aí o Transferban da CBF, que nós estamos já conversando com ele também, sobre aquela questão lá que nós teríamos que pagar CNRD
até na sexta-feira, meia-noite, nós pagamos na segunda-feira, meio-dia, e nós tomamos Transferban 8 horas da manhã daquele mesmo dia que nós pagamos. E nós pagamos, e aí a sistemática da CBF, ela não tira o Transferban assim que você paga. E, ao contrário da FIFA, se você pagar o Transferban amanhã, você no dia seguinte está livre para contratações. E na CBF a sistemática é essa. Nós estamos conversando lá com eles, já conversamos com o departamento responsável pelo Transferban lá do CBF para a gente resolver esse problema. Então, nós fizemos o pagamento, só para você ter uma ideia, teria que fazer na sexta-feira até meia-noite, nós fizemos na segunda-feira até meio-dia, teria 5 dias para entregar o recibo pago, mas mesmo assim nós tomamos Transferban. Foi naquele caso que todo mundo conhece aí, que era 7 milhões e 200, e tinha que dar 700 mil para o Cuiabá, né? Ele reclama tanto lá, e ele tinha só 700 mil para receber, e na verdade nós acabamos pagando os 7 milhões e 200, e agora, cada trimestre, a gente tem que pagar 7 milhões e 200, trimestre agora em janeiro, nós vamos pagar também. Pode ficar sossegado que nós vamos pagar isso aí também, e nós vamos sair desse Transferban. Agradecer o presidente do Corinthians, Osmaris. Obrigado, presidente. Muita saúde, presidente. Esclarecendo aqui para todos nós esse momento do Corinthians e principalmente a saída do Fabinho Soldado. Presidente, muito obrigado aí. Uma boa noite ao senhor, um Feliz Natal, um ótimo ano e que em 2026 o Corinthians siga aí no processo de recuperação. O Corinthians precisa pagar as contas, né? É isso que o Corinthians tem que fazer. E quem sabe brigar por títulos também. Boa sorte, viu, presidente? Ora, nós acabamos de ser campeão agora, Capriotti. Mas o Memphis falou que o Corinthians tem que brigar por tudo, presidente. Brasileirão todo ano, Libertadores. Nós vamos brigar por tudo. Nós vamos brigar pela Libertadores, Campeonato Paulista, vamos pelo Brasileiro, Copa do Brasil de novo. Pode ter certeza. O Corinthians é muito grande. O Corinthians, deixa eu deixar para você, o Corinthians é inexplicável. O Corinthians, no processo de reestruturação, acabou de montar um processo de reestruturação financeira e o Corinthians já vira campeão. Ora, temos vários clubes aí que tiveram que se reestruturar, demoraram 5 anos, 6 anos para poder ganhar um título. Nós já começamos ganhando. Então, o Corinthians é inexplicável. O Corinthians é diferente. Então, não tente explicar, saber como que acontece no Corinthians que você não consegue. O Corinthians é algo diferente. Pagando as contas ou não pagando as contas, o Corinthians é campeão. Tem gente que gastou aí 500, 600 milhões, 700 milhões e não ganhou nada. Você tem que pagar as contas, né, presidente? Alfinetada no Palmeiras, o presidente deu agora. Tem que pagar, né, presidente? Não, eu recebi uma alfinetada já esses dias atrás, aí por isso estou respondendo isso aí. Tá certo. Alfinetaram o senhor ao Corinthians? Exatamente. É porque, lembra que eu falei lá que ganhar título é questão de competência? Exato. Não, o dinheiro é muito bom, mas o dinheiro também não fala, o dinheiro não faz gol, né? Presidente, só para fechar rapidinho aqui, a questão do estádio, tem avançou alguma coisa sobre a renegociação da dívida, o repasse do naming rights para alguma empresa para livrar o Corinthians da dívida do estádio? Avançou alguma coisa isso nos últimos dias? Nós temos aí nós estamos numa fase de valuation do name, no name rights. Nós estamos nessa fase, né? E vamos aguardar a empresa fazer essa verificação para a gente não cometer nenhum erro sobre a questão do name right lá. Então, a gente fazendo esse valuation, tanto a Caixa como o Corinthians, e ficará tranquilo em saber quanto vale realmente o name right do Corinthians. Então, nós estamos nessa fase de trabalho. Eu acredito muito que nós vamos resolver o problema, tem que resolver o problema. Hoje se consome 100 milhões, o Corinthians até agora, esse ano, pagou 93 milhões. Acredito eu que nesse trimestre aí, que completa agora no mês de dezembro, nós temos que pagar mais 10 milhões aproximadamente, que vai dar 103 milhões por ano, dinheiro que podia ser utilizado para você contratar, para você pagar suas dívidas, e aí você acaba sendo utilizado lá para pagar a arena. Evidentemente que nós temos essa dívida, nós temos que cumprir, mas nós temos também que entender que não é possível continuar dessa forma. O Corinthians hoje com o IPCA mais 2%, que dá 17,3% de juros ao ano, é impossível você
uma dívida em quase 600 milhões, 570, 580 milhões, ou melhor, 560, 580, está variando nesse meio, o valor é muito alto. Então há de convir comigo que nós temos que resolver esse problema. Seja agora, seja daqui um pouquinho, nós temos que resolver isso. Não dá para continuar com essa dívida, com esses juros, nessa altura que está aí. Todo mundo está falando que os juros devem cair no futuro, mas nós estamos no presente e precisamos cuidar do Corinthians no presente. Ô, presidente, até usando essa transparência do senhor e falando sobre a questão do estádio, foi esse o motivo da reunião que o senhor teve recentemente, ainda esse mês, com o André Sanches, num restaurante aqui em São Paulo? Então, eu acho que vocês estão ouvindo muitas redes sociais para fazer uma pergunta dessa para mim. Não teve reunião nenhuma. Eu tive reunião na Caixa Econômica Federal, no período tempo atrás, foi a primeira reunião que eu estive na Caixa. O André estava lá, junto com o presidente da Caixa. Eu cheguei, ele não participou da reunião, ele foi fumar um cigarro lá fora, tal, não participou da reunião e depois disso não teve mais encontros. Perfeito, maravilha. Está explicado que foi informação até do Mano, que trouxe a informação que o senhor teria se reunido com o Andrés num restaurante, os dois de boné, de óculos, né, aquela história toda. Mas está aí o depoimento, portanto, o Corinthians tem algum jogador na Caixa. O Corinthians tem algum jogador contratado, presidente? Não, ainda não. O Corinthians ainda não. A gente tinha que passar aí por esse período aí, da Copa do Brasil, esse momento difícil que nós tínhamos aí, para passar pelo Cruzeiro e passar pelo Vasco. Nós passamos por esse período aí, então a gente teve um momentinho de recesso. Hoje já está sobrecarregado, a gente fazendo várias reuniões. Eu estava em reunião agora há pouco com a reestruturação, o Comitê de Reestruturação Financeira do Corinthians. Nada vai ser gasto no Corinthians sem passar pelo comitê de reestruturação. É um trabalho que nós estamos fazendo. Existe um comitê também de administração do Corinthians. Nós estamos melhorando todos os departamentos, nós estamos trazendo os centros de custos para os seus devidos lugares. Ainda existe muitos centros de custos que estão apartados da onde ele trabalha. Então nós, na verdade, vamos trazer tudo para o centro de custo necessário para a gente melhorar. Só entendendo toda a filosofia, tudo que existe no Corinthians até hoje, que é para você tomar as ações e não errar nessas ações que você toma. Então, por isso, esse trabalho, juntamente com os comitês, para que a gente possa conseguir entregar um Corinthians muito melhor do que nós recebemos. Eu tenho certeza que nós vamos entregar. E graças a Deus, com o empenho de todos os jogadores, de toda a comissão técnica, de todos que trabalharam lá no CT, nós conseguimos realizar esse sonho que foi ser campeão da Copa do Brasil. Muito bom, esclarecido, hein? Solta um Vai Corinthians pra nós aí, presente, pra fechar 2025. Capelani. Oi. Capelani, Pretzel, Capriotti e Fabiane. Vamos juntos soltar um Vai Corinthians. Vai, vamos lá, no 3, presidente. Todo mundo junto, Pretzel, você também. 1, 2, 3. Vai, Corinthians! Aê! Mas ele falou com veneno na boca, viu, presidente? Isso dá uma zica, presidente. Presidente, bom Natal pro senhor. Muita saúde, um obrigado. Saúde, presidente, parabéns. Obrigado, presidente. Bom ano aí, viu? Muito obrigado. Boa. O Pretzel deve estar com o veneno escorrendo na boca até agora. Soltou o Vai Corinthians mais mandrake da história do rádio. Bom, foi essa entrevista que pautou a imprensa brasileira. A imprensa paulista, principalmente. Trabalho do Luiz Fabiani, ligou pro presidente. Quando foi, Fabi? Foi terça-feira? Terça-feira, dia da demissão do soldado, alguns minutos depois. Demissão pois ele pediu demissão, né? Tem essa. Isso. Tava meio dúbio isso. Corinthians aí, né? falou em comum acordo. Comum acordo, A informação que eu tenho é essa, partiu do Fabinho, mas ele meio que se antecipou. Porque ele sabia que ele ia ser demitido, ele falou, ó, se é assim, então... Mas ele seria demitido, Fabiano? Eu custo acreditar nisso, sabia? Pô, o cara foi campeão de 2 títulos. Promessa eleitoral, promessa eleitoral. Muita gente, pô, você vai deixar esse cara, o cara do Augusto aí no futebol. Ah, mas ele ganha tanto. Pô, ele fez uns contratos aí. E eu entendo até, eu não sou o maior fã do trabalho do soldado no Corinthians. Embora goste muito da pessoa. Mas foi pressão política 100%. Ele sabia que ele estava fritado no bastidor e se antecipou a uma demissão que já era iminente. A gente tinha falado isso aqui. Por quem? Ó, tem conselheiros... Caras que apitam no dia a dia. Porque assim, pô, é o presidente, o executivo de futebol, a comissão técnica... Tem 2 conselheiros que
sempre sonharam em ser diretores de futebol, não serão nomeados, mas exercem... Tenho. O Paulo Garcia, o irmão do Fernando Garcia e dono da Calunga. Tentou ser presente 200 anos e outra. Muitas vezes ele vira candidato só para tirar a voto dos outros. Ele é um cara que influencia muito nas decisões do futebol, e o Fran Papaiordano também. Que os dois são do mesmo grupo político, né? A União dos Vitalícios, que é o grupo do Osmar também. Então, muitas vezes não é nem que eles têm o trabalho de diretor de futebol, mas o Corinthians vai trocar técnico, o Osmar se reúne com esses caras. E aí o Fabinho não estava gostando disso, porque querendo ou não, hierarquicamente, as decisões estavam passando mais por eles do que pelo soldado. Então, numa temporada de reformulação, ele sabia que seria muito difícil, sobretudo para o presidente, equilibrar essas coisas, mas entre Fabinho e Osmar, a relação é muito boa, até hoje. Fabinho não guarda rancor do Osmar, inclusive acha que o Osmar blindou ele, a ponto... ele teria caído antes, se não fosse o Osmar Stabile. Então conseguiu segurar bem, mas foi isso. Foi uma decisão em comum acordo, mas que partiu inicialmente do soldado, e o Corinthians não impôs nenhum obstáculo à saída dele. Bom, ouvimos o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, em entrevista exclusiva, gente, exclusiva à Rádio Bandeirantes, tá? E eu acho que, olha, eu posso cair do cavalo como eu já caí, tá? Eu já caí do cavalo algumas vezes. Eu acho que você, torcedor, você que acompanha o programa, eu acho que você vai concordar comigo. Quando o Duílio assumiu o Corinthians, eu falei publicamente, falei, Duílio, espero que você possa fazer um grande mandato, possa fazer um Corinthians forte. Fez uma campanha... mandato ridículo. E assim, é tão ridículo que o Duílio até hoje, eu não sei se ele é um cara meio insano, porque ele acredita piamente que ele fez um grande trabalho no Corinthians, com zero transparência, zero credibilidade. Hoje, para o torcedor corintiano, é persona não grata, um dos piores dirigentes que já passaram pelo Corinthians. O Augusto Melo foi à pizzaria Emílio Novicento quando ele foi eleito, no dia seguinte da eleição. E ele colocou muita coisa interessante. Inclusive o Leandro Quesada, nosso comentarista aqui, Quessadinha trabalhava na Band News FM, não na Rádio Bandeirantes, esse retorno dele. E ele ouviu a entrevista na íntegra. E eu converso muito com o Quesada até hoje. O Quesada falou assim pra mim, Capela, a entrevista que vocês fizeram foi uma entrevista épica. E assim, deu a entender que o Corinthians viraria um Real Madrid em 3 anos. E o Augusto Melo não durou meio mandato. Ele caiu quanto tempo de mandato, Fabiano, o Augusto Melo? Ele assumiu em 2 de janeiro de 24, caiu em 26 de maio de 25. Então, um ano, 4 meses e 23 dias. O cara não durou meio mandato. Entendeu? Não e tentaram derrubar antes ainda, com razão, né? Com razão. Porque quando começa o movimento de impeachment no Corinthians, o caso Vaidbet, que foi o que gerou a queda, ainda não estava com tantos desdobramentos públicos. Então a torcida interpretava como... E até nós da imprensa, tipo, pô, é o pessoal da velha guarda que tá querendo derrubar ele a qualquer custo. Tanto é que a torcida, em primeiro momento, lançou a campanha Não Vai Ter Golpe. Lembra disso? Um monte de montagem. Teve até um cara que fez uma foto do Augusto Melo abraçado com o Sócrates, assim, democracia corintiana, não sei o quê. No final das contas, o trabalho da polícia foi essencial, porque o Augusto Melo hoje é réu por desviar dinheiro do Corinthians. Vai responder criminalmente por isso. Ele, o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube. Então, foi um movimento que, no final das contas, foi correto. Digamos que ele estivesse fazendo um grande mandato, Capela. Zerou a dívida do Corinthians em 1 ano. Se tem um escândalo desse, não tem presidente que fica no cargo. Por melhor que ele seja. O mandato já era ruim, hein? Já era ruim. Era péssimo. Aí um ouvinte lembra aqui, ó. E o cartão corporativo pode, que é o do Andrés também. Rolando. Tá rolando. E como demora a justiça brasileira, né? Tá na hora de punir. Se o cara fez coisa errada, tem que punir. Não pode demorar 2, 3, 4, 5 anos. Tem que ser mais rápido. Acelerar essa situação aí. O torcedor corintiano não aguenta mais. E eu fiz todo esse preâmbulo aqui para poder falar sobre o Osmar Stabile. Osmar Stabile me parece um cara honesto. Me parece um cara tranquilo. Não me parece um cara bandido. De verdade. Me parece um cara com credibilidade. E disso eu não tenho dúvida. Então, é que eu não coloco a mão no fogo por ninguém no futebol. Não, entendeu? Disso... Então, tá, assim, ele me... Porque daqui a pouco amanhã aparece o negócio, olha lá, a Capela ficou elogiando o cara que era amiguinho do cara. Não, já ouvi isso. Então eu tenho muita calma, sabe? Os 2 pés atrás para elogiar alguém. Mas o Osmar Stabile me parece um cara correto. Ponto.
E eu acho que dificilmente vão provar alguma coisa contra ele. Só isso que eu queria deixar claro. Tem um negócio, ô Capela, é o seguinte. Qual que era a ocupação do Augusto Melo antes de ser presidente? Você sabe o trabalho dele? Ele me falou que ele era empresário, que ele cuidava de um estacionamento e que ele tinha uma quadra de beach sports. O Corinthians, é isso mesmo. O Corinthians, ele... Vez ou outra, o presidente tem que negociar contrato de 40 milhões... 1 bilhão, como foi o contrato da Adidas. Você acha que um dono de estacionamento, com todo respeito, tem expertise em negociar contratos desse tamanho? Não estou falando aqui que ele não pode, que ele não tem competência, mas experiência profissional... Não tem. Exato. No caso dele, dá para falar que não tem mesmo. Mas experiência profissional dele não o gabaritou a ser presidente de uma instituição como é o Corinthians, que é uma das maiores empresas do país, né? Então, não tinha essa capacidade. O Osmar... Eu tenho muitas ressalvas quanto à politicagem, porque o Osmar prometeu muita coisa para muita gente, como a gente está falando aqui. Mas o Osmar ele é dono de uma empresa de autopeças que vende 36 milhões de autopeças no mês. Então é um cara acostumado a lidar com grandes contratos, a participar de reuniões, enfim. Tanto é que o Augusto delegava isso demais para o Vinícius Cascone, que era advogado e diretor jurídico à época. Então acho que o Osmar, essa expertise ele tem. O que ele não pode é se perder com tantas promessas como fez e colocar em xeque o futebol do Corinthians, apesar de eu achar que o Corinthians caiu pra cima nessa troca aí do departamento de futebol, viu? É verdade, eu concordo contigo, sem dúvida alguma. O Magimbol tá perguntando se a gente consegue fazer uma entrevista com o Fabinho Soldado, seria muito bom. Vamos ligar, eu ligo pra ele. Vamos tentar ligar pra ele aí, Fabinho. Inclusive eu tenho aqui no gatilho, se você quiser rodar, ele se pronunciou ontem, tá? Num evento de um futebol solidário, cerca de 15 minutos, temos aí também, se quiser ouvir o Fabinho Soldado. Antes da gente colocar o Fabinho Soldado, faz o seguinte, tenta ligar pro Marcelo Paz e pro Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado... Colocar os dois na linha, debate. Põe os dois na linha, ia ser maravilhoso. Eu fico quieto aqui, deixa os dois conversando, né? Agora, vamos tentar colocar o Fabinho Soldado. Se ele nos atender, show, faremos a entrevista ao vivo. Tudo ao vivo, viu, gente?